sou Andréa Feijó e eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre o que são eventos de vida estressantes. Eu sou psiquiatra, trabalho no CAISM, no Departamento de Psiquiatria da Unifesp, e coordeno o Serviço de Atendimento e Pesquisa em Violência e Estresse Pós-Traumático. Por isso, eventos estressantes de vida são algo com o qual nós lidamos bastante no nosso serviço. O que a gente considera, então, um evento estressante? Existe, para fazer o diagnóstico de estresse pós-traumático, uma necessidade de preencher um critério específico, que seria o critério A, que seria um evento estressante o suficiente para causar um prejuízo para a pessoa, que teria medo de perder a própria vida, ou isso acontecesse com alguém muito próximo dela. Mas antes mesmo da gente pensar em fazer um diagnóstico de estresse pós-traumático, existem vários eventos de vida que acontecem ao longo do desenvolvimento de uma pessoa que podem ser considerados gatilhos para posteriormente a pessoa ter algum problema de saúde mental. E esse problema de saúde mental não necessariamente vai ser transtorno de estresse pós-traumático, mas pode ser um quadro de depressão, pode ser um quadro de transtorno obsessivo-compulsivo, pode até desencadear um quadro psicótico, que depois vá se desenvolver como um quadro de esquizofrenia. Então, se a gente for falar de quais são os eventos, a gente começa lá na infância, né? Na infância, as crianças podem passar por situações que são muito traumáticas. Uma delas, por exemplo, é se existe uma separação conjugal traumática, onde essa criança fica no meio de uma situação de um casal que está numa situação de conflito e ela vive em casa situações de violência, de agressividade, de uma dificuldade de relacionamento. E isso para a criança é considerado traumático. Também pode ser considerado traumático para a criança quando existe um ambiente de hostilidade em casa. Então, um abuso emocional, onde essa criança é destratada, onde ela é desvalorizada, onde às vezes ela é xingada ou agredida fisicamente. Então, isso são fatores que são muito importantes e a gente pensa que são significativos na vida de uma pessoa para no futuro desenvolver, às vezes, quadros depressivos e, muitas vezes, ideação suicida. A pessoa fica com um prejuízo da autoestima, ela se acha pior do que os outros, ela acha que ela, muitas vezes, mereceu aquilo, aquele tipo de maltrato, aquele sofrimento, porque ela fez alguma coisa errada. É difícil para a criança identificar que o problema não está com ela, que o problema é aquele adulto responsável que deveria estar protegendo, cuidando dela com carinho, e ele está sendo agressivo. Além disso, outras situações de vida bastante traumáticas são, por exemplo, perdas parentais precoces. Então, um dos pais falecer, né? A criança tem uma certa idade onde ela começa a perceber essa finitude da vida. E ela começa a ter medo, né? Um medo de que aconteça algo muito ruim com um dos pais. Ou com o principal cuidador, não precisa ser o pai, a mãe, pode ser alguma pessoa que seja uma figura bastante significativa, uma avó, um avô, alguém que esteja ali diretamente no cuidado com a criança. E isso vai fazer com que a criança fique muito insegura. Então, perder de fato, numa situação de morte, um dos parentes é algo considerado bastante traumático no desenvolvimento infantil. Então, vocês vão vendo que tem situações ao longo da vida que vão marcando as pessoas. Eventos outros de vida, como algumas pessoas passam por situações violentas, como assaltos com violência, como sequestros relâmpago, situações onde ficam em cativeiro, e isso vai causar na pessoa uma carga emocional que vai se somando ao longo da vida. Então, pessoas que sofrem vários eventos estressantes ao longo do seu desenvolvimento vão ter uma vulnerabilidade maior, isso quer dizer, tem uma chance maior de ter doença mental. Se a gente pensar, a depressão é o quadro mais frequente, né?
em termos de transtorno psiquiátrico que a gente pode diagnosticar. E a depressão vai estar em torno de 20% das pessoas no mundo vão ter esse diagnóstico ao longo da vida. É um número bastante significativo, né? É algo bastante importante, é algo que é muito relacionado a essa vulnerabilidade criada por diversas situações estressantes ao longo da vida. Então, vamos dizer que uma pessoa passou na infância por uma situação adversa importante, como, por exemplo, maus tratos infantis, né? Ela foi submetida a uma situação de violência em casa, existia violência doméstica entre os pais, existia uma agressão física contra a criança. Isso foi marcando o desenvolvimento dela. Quando chega na idade da adolescência, ela sofre bullying, por exemplo. Bullying é um outro fenômeno bastante importante e que é considerado como um evento de vida muito estressante. Então, essa pessoa, já com uma certa história de sofrimento, vem e sofre bullying durante uma fase da adolescência, onde ela ainda está bastante sensível. E com essa história, ela fica uma pessoa mais introspectiva, com mais dificuldade de relacionamento, com mais desconfiança com relação aos vínculos que ela pode fazer com as pessoas, uma falta de esperança ali de que o mundo possa ser para ela algo que seria a expectativa de algo bom. E mais tarde, então, ela consegue superar essa fase, ela tem um bom relacionamento com as pessoas, consegue se desenvolver, vamos dizer assim. Entra num trabalho, consegue ter um bom relacionamento com um parceiro, acaba se casando, mas vamos dizer que em algum momento ali desse relacionamento, esse relacionamento começa a ficar muito conflituoso. Esse casal não consegue se entender mais, esse casal tem uma dificuldade de ter os mesmos valores, os filhos nascem, eles não concordam com a maneira de educar essas crianças e terminam por uma separação conjugal. Essa pessoa, vamos dizer, que sofreu esses diversos eventos estressantes, vai ter uma tendência maior a desenvolver depressão. E num momento desse, onde ela realmente está muito angustiada, muito sensível, muito fragilizada, ela pode ter uma tendência ao suicídio. Esse mês passado, que foi o mês do Setembro Amarelo, a gente teve toda essa campanha de divulgação sobre cuidar de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade e possam ter ideações suicidas ou que possam fazer tentativas e que a gente deve sempre estar perto e perceber, observar e poder ajudar essas pessoas nesse sentido. Então, eu acho que o recado que eu queria deixar para vocês era muito esse, né? De que eventos de vida que acontecem ao longo da história da pessoa podem ser fatores que, somados ao longo do tempo, vão determinar uma vulnerabilidade para a pessoa não ficar bem. Essa vulnerabilidade pode ser para depressão, por exemplo, que é bastante comum, pode ter essa ideação suicida e pode também desenvolver o que a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático. Não quando ela passa por uma separação conjugal, por exemplo, mas numa situação mais grave onde ela sofre um atentado violento. Então, vamos dizer que essa pessoa que já está em crise, que está numa situação de vida complicada, que está, talvez, com uma sensibilidade maior aí para as coisas que possam acontecer, sofra um assalto à mão armada, com uma intensidade de violência que ela sinta que existiu uma ameaça para a vida dela. A partir disso, ela desenvolve o chamado transtorno de estresse pós-traumático. E o transtorno de estresse pós-traumático é um quadro que vem com um medo enorme de reviver aquela situação, um medo de ser atacado, um medo de perder a vida. E a partir disso, a pessoa desenvolve vários sintomas. Ela desenvolve sintomas de evitação, que a gente fala, que é evitar situações onde ela possa passar por risco novamente. Ela fica hipervigilante, então ela não dorme, ela fica hiperatenta em tudo que pode acontecer, qualquer barulho assusta, qualquer situação assusta, ela não consegue dormir bem, ela tem pesadelos. E ela fica também com uma perspectiva negativa com relação à vida.
ela fica achando que, como aconteceram tantos eventos negativos ao longo da vida dela, isso é uma fatalidade e vai acontecer novamente. Então, ela perde a esperança de que a vida pode ser boa, de que ela pode ficar bem, de que ela pode melhorar e ela pode superar essa fase ruim da vida dela. O que a gente faz para tratar esses indivíduos? Muitas vezes associar medicamentos antidepressivos com a psicoterapia. Através da psicoterapia, esse indivíduo vai conseguir entender e poder ressignificar esses eventos que aconteceram ao longo da vida. E ver que é algo que coisas ruins acontecem com pessoas boas. E isso não é algo que vai se repetir na vida dela e acontecer porque ela tenha culpa de alguma coisa, porque ela tenha esse sentimento de que ela é responsável pelo que acontece de negativo. Então, eu acho que nesse sentido, dando uma breve aí explicação para você, é muito importante que as pessoas sofrem essas situações, têm ideias de morte, têm pensamentos negativos a respeito do futuro, estão excessivamente assustados ou ficam revivendo essas memórias traumáticas de coisas ruins que aconteceram na vida delas, que elas procurem ajuda. E eu acho que o CAISM é um serviço que tem essa disponibilidade de atendimento para essas pessoas. Era esse o meu recado. Obrigada.